Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Ulisses Tapajós. Nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, já que hoje ele trabalha na Ação Investimentos, empresa que ele criou para trabalhar juntamente com o seu filho, em virtude da expertise que o seu filho teve em 10 anos de prática no mercado financeiro e a credibilidade que o Ulisses tem de 40 anos de trabalho no distrito. E ao final do programa teremos a música de Gonzaga Blantes. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Ulisses Tapajós. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Ação Investimentos e também vamos falar sobre o Shopping Center Financeiro. Mas antes disso, vamos verificar, para quem não conhece o Ulisses, falar um pouquinho da história dele, como é que começou essa mudança aqui de um ex-empresário que agora passou a ser um investidor e não deixou, obviamente, a verve de empresário. Ulisses, prazer em ter aqui no programa. Normalmente as pessoas se aposentam para colocar o pijama e colocar o chinelinho. Você se aposentou para colocar o paletó e a gravata. Como é que se deu essa mudança, principalmente agora, com o início da Ação Investimentos, para em seguida você começar a trabalhar com bolsa de valores, com fundos monetários? Como é que foi essa mudança? Rodrigo, uma satisfação. Permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar toda a sua equipe, mais uma vez aqui nesse programa muito charmoso, de grandes conteúdos. E, de fato, eu até me pego indo pelo caminho inverso. As pessoas trabalham 40 anos, como eu trabalhei, e se aposentam com aquele sonho de vestir uma bela de uma bermuda, uma sandália havaiana, uma camiseta. Mas eu me aposentei e saí da roupa leve que a gente usa lá no Distrito Industrial e acabei entrando na formalidade do paletó e gravata que a nova atividade requer. Eu, há cerca de 50, quando tinha 50 anos, eu comecei a me preocupar muito era a época do presidente Collor. O presidente Collor, a cada semana, inventava uma novidade. Mudança de plano toda hora. O Brasil vivia aí os sobressaltos. Você lembra, né? Ele tirou todo o nosso capital e nós ficamos com R$50 para poder criar nossas famílias, e aquilo tudo trouxe uma grande insegurança. Eu ali comecei, Rodrigo, a pensar seriamente, puxa vida, o que vai ser de mim quando eu me aposentar? Eu não tinha um patrimônio financeiro que me permitisse desfrutar de uma aposentadoria muito saudável. O presidente Collor foi importante para mim, porque me fez refletir muito firmemente o que eu devo fazer na minha vida, que atitude eu tenho que tomar para preparar uma aposentadoria saudável. Naquela oportunidade, eu então viajava muito a São Paulo, vivia lá nas minhas atividades empresariais pela Masa da Amazônia, e eu comecei a me preocupar em fazer cursos no mercado financeiro que me permitissem identificar caminhos que me pudessem fazer aquele patrimônio que eu dispunha, aquela poupança que eu dispunha, fazer aquele capital crescer de tal maneira que me permitisse segurança, que permitisse à minha família uma vida confortável, uma vida bem razoável, depois que eu parasse de trabalhar. Mas seu filho foi muito importante nessa época. Foi. Meu filho foi decisivo, porque eu então comecei a descobrir caminhos, comecei a fazer cursos, comecei a fazer investimentos lá nas corretoras de São Paulo, e as primeiras experiências foram bastante satisfatórias. Eu percebia claramente que o dinheiro que eu tinha aqui em caderneta de poupança não crescia, e o dinheiro que eu tinha transferido para São Paulo e comecei a aplicar em mercado de renda variável, crescia numa proporção muito entusiasmante. Eu então passei a trabalhar com o meu filho, levar o meu filho para São Paulo, ele era estudante, levar o meu filho para São Paulo, sempre incentivando a que ele se transferisse de Manaus para São Paulo e passasse a se preparar na área de economia para se transformar num expert do mercado financeiro. Ele foi para lá com maior perseverança, maior dedicação, e lá ele passou, Rodrigo, cerca de 10 anos, estudando à noite, nos cursos de economia, de MBA, de especialização, e durante esses 10 anos ele trabalhava de dia nas principais corretoras, começando como estagiário, de tal sorte que ao longo desse período ele não só ganhou uma grande experiência, como ele foi decisivo em me ajudar a fazer crescer aquele patrimônio. Fruto dessa convivência, eu e meu filho nos amamos,
fruto dessa convivência, dessa conversa praticamente diária naquela época. Conversa do pai e amigo. Conversa do pai e amigo, preocupado em fazer com que o seu filho cresça. Nós passamos juntos a cada vez mais gostar de atuar no mercado financeiro. E daí surgiu uma ideia de que quando eu me aposentasse, depois de 40 anos de trabalho na Masa, nós dois pudéssemos viver juntos, implantando em Manaus uma corretora de bolsa de valores, de vez que a sociedade amazonense, naquela oportunidade, não tinha esse recurso. O amazonense, que há cerca de 3 anos atrás quisesse fazer algum tipo de investimento no mercado financeiro, ele tinha que correr riscos, ele tinha que transferir o seu patrimônio para o sul, trabalhar com pessoas com quem ele não conhece, e no mercado que a credibilidade é fundamental. Daí que, aliando os 40 anos de credibilidade que eu tive o privilégio de conquistar ao trabalhar no polo industrial, com os 10 anos de expertise que meu filho conseguiu lá no mercado financeiro, nós unimos o útil ao agradável. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa em lua de mel com a vida, porque trabalhei 40 anos fazendo aquilo que eu gostava, passei a gostar de um novo mercado, que é o mercado financeiro, e tenho aí o privilégio, a graça de Deus, de todos os dias conviver lado a lado com meu filho, procurando fazê-lo um líder servidor, procurando fazê-lo cada vez mais um estrategista, um empreendedor, enfim, procurando cada vez mais deixá-lo mais capacitado para que o futuro lhe seja muito venturoso. O amazonense não tem muito essa cultura exatamente porque eles estão acostumados, nós, amazonenses, eu coloco nós, porque eu também sou amazonense, com aquela cultura do banco. O banco oferece aquele fundo que o gerente está apertado no final do mês querendo bater sua meta, oferece, a pessoa vai lá ou para ajudar o gerente, não, no próximo mês volta e não sabe do valor. Como é que se dá esse acompanhamento, principalmente para esse público que já está acostumado a ver esse serviço de uma maneira diferente? Nós aqui no Brasil, de uma forma geral, nós brasileiros, nós não recebemos, enquanto jovens, nenhum tipo de orientação financeira. Eu digo que o ciclo da felicidade financeira é você trabalhar, ganhar, economizar, investir e formar patrimônio. Não é à toa, Rodrigo, que lá nos Estados Unidos, tomando como exemplo, você, em qualquer cidade que você chega, você encontra milhares, às vezes milhões de pessoas já na terceira idade, muito bem aposentado, vivendo uma qualidade de vida maravilhosa, passeando com as suas famílias, enquanto que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente vê as pessoas despreparadas, enfrentando as filas do SUS e assim sucessivamente. Nós não recebemos, o brasileiro não recebe, na sua preparação escolar, nenhum tipo de orientação para que eles pratiquem o ciclo financeiro da felicidade. Os bancos, que talvez pudessem fazer aquilo que as escolas não fazem, também não conseguem fazer isso. A população brasileira é muito grande, os bancos não conseguem fazer isso. Então, a gente tem na nossa sociedade um déficit muito grande. É extremamente importante aquilo que surge agora, e a gente vai estar na sequência desenvolvendo esse tema, a figura do personal financier. Hoje você tem o personal para fazer a orientação dos seus exercícios, hoje você tem o personal jurídico que faz a sua orientação tributária, que faz a sua orientação das suas atividades na área do judiciário. Você tem o médico, que é o seu personal de saúde, que lhe oferece todos os caminhos para que você viva melhor. Está surgindo no Brasil, e a gente está implantando em Manaus, o conceito do personal financeiro. Mas isso aqui a gente vai falar no próximo bloco. Fazer só um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.